Olá! Eu sou Marco Polo. Venha para o meu canal. Aqui você irá conhecer histórias fantásticas do Oriente. Aprenda como negociar com os chineses, como viajar pela Rota da Seda, preparar pratos exóticos da culinária da milenar China, como uma deliciosa pasta tiras. Saiba mais sobre animais fabulosos, sobre a opulenta corte dos imperadores mongóis, sobre os estranhos hábitos e costumes de uma desconhecida civilização. E não se esqueça de adquirir meu livro, O Livro das Maravilhas. Se no século XIII o milagre da internet já existisse, não há a menor dúvida de que este veneziano nascido em 1254 seria o mais famoso influenciador da Europa. E tudo que ele contaria para seus milhões de seguidores, embora alguns detratores duvidassem da veracidade de suas façanhas, seria, como comprovado nas décadas seguintes, a mais absoluta verdade. E é sobre ele, seu mundo, seu incrível destino e seu extraordinário legado que falaremos em nosso vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor ajude-o a crescer, comente, compartilhe, divulgue, envie para seus amigos, seus grupos, para que nós possamos aumentar a visibilidade e o número de inscritos do canal. Obrigado. No século XIII, o mais próspero país de um mundo que englobava a Europa e o Oriente Médio era, inquestionavelmente, a República de Veneza. Localizada estrategicamente, onde as rotas comerciais se interligavam e por onde passava a maior parte do comércio mundial, Veneza havia se tornado numa riquíssima cidade-estado e na maior potência marítima do Ocidente. Também conhecida como La Repubblica Marinara, a República Marítima, Veneza possuía nessa época uma frota de cerca de 3.300 navios, que empregava mais de 38 mil marinheiros. E numa época em que a maioria dos governos era centralizadora e detinha grande parte da riqueza de suas sociedades, em Veneza, essa enorme estrutura naval pertencia, em sua grande parte, a comerciantes ou guildas comerciais privadas, o que propiciava a existência de famílias de grande poder econômico e interesse em aumentar suas redes comerciais. Além disso, enquanto a quase totalidade dos outros países fosse de monarquias absolutistas, Veneza era governada por um conselho de famílias aristocráticas que, por sua vez, elegia um doge, isto é, um líder político para chefiá-lo. Por todas essas razões, a partir do século XIII e pelos próximos 200 anos, Veneza praticamente monopolizou o comércio entre a Europa e o Oriente, especialmente no tocante às especiarias, sonho de consumo de todo um Ocidente ávido pelas benesses que esses grãos e raízes quase miraculosos operavam na culinária, no receituário médico, nos corantes para o vestuário, na perfumaria e no sem número de outras aplicações. Embora não fizesse parte das prioridades da República Veneziana o aumento de fronteiras, sua participação na Quarta Cruzada, para a qual alugou boa parte de sua frota, acabou por proporcionar seu domínio sobre uma fatia territorial no oeste do Império Bizantino, agora renomeado Império Latino pelos Cruzados, incluindo Constantinopla e toda a região do Bósforo. Isto lhe dava a chave de controle do único caminho possível de escoamento das mercadorias que vinham do leste. Durante este auge histórico, viviam em Veneza dois irmãos, Nicolò e Maffeo Polo, comerciantes de fortuna abastada e amplo prestígio na cidade, cujo negócio dedicava-se ao intercâmbio comercial com o Oriente. Para dar maior agilidade comercial ao seu negócio, os irmãos mantinham um escritório em Constantinopla, onde passavam grandes períodos. Graças à participação de Veneza na Quarta Cruzada, lá tinham direito à imunidade diplomática e isenção de impostos.
No ano de 1260, após 6 anos seguidos na cidade, pressentindo que a situação política se deteriorava e havia possibilidade real de uma retomada da região pelos bizantinos, os irmãos Polo resolveram transformar todo o seu patrimônio comercial em pedras preciosas e partiram para a cidade de Sudak, na Crimeia. Seu instinto estava correto. Em 1261, Miguel VIII, imperador da Nicéia, invadiu Constantinopla, arrasou o bairro veneziano, mandou cegar seus moradores e ocupou a cidade em nome do Império Bizantino. Mas, com isso, o caminho de volta dos irmãos para casa estava fechado. O jeito foi seguir mais para leste, à procura de novos mercados e novos negócios, e para as promessas da Rota da Seda. Nesse tempo, toda a região onde agora caminhavam os irmãos Polo estava sob o domínio da Horda Dourada. Este enorme território, que incluía a Sibéria, toda a Ásia Central, partes do leste europeu até o Danúbio no oeste, o Mar Negro e o Cáucaso no sul, era um remanescente das conquistas de Gengis Khan. Para além dele, começava outro gigantesco império, o Império Mongol. E foi lá que Nicolau e Maffeo chegaram, 6 longos anos após terem saído de Constantinopla. Haviam atravessado o rio Tigre, andado por 17 dias no deserto de Gobi sem avistarem qualquer ser humano, vivido entre tribos tártaras, viajado em camelos e visto animais estranhos, coisas jamais experimentadas por qualquer europeu do seu tempo. Em Bucara, finalmente nos caminhos da Rota da Seda, haviam encontrado um mensageiro com mensagens de um governante chamado Ulagu para o imperador mongol e neto de Gengis Khan, Kublai Khan. Convidados a seguir com o mensageiro, em 1266 chegaram finalmente à cidade de Dadu, onde hoje é Beijing. A recepção foi a mais amigável possível. Kublai Khan interessou-se imediatamente pela aventura dos irmãos Polo e pelos relatos que ambos faziam do Ocidente. Em especial, a descrição do cristianismo e do papel da Igreja nas sociedades europeias deixou Kublai Khan vivamente impressionado. Tanto assim foi que o imperador resolveu encarregar os irmãos Polo de uma extraordinária missão de ida e volta. Com uma mensagem para o Papa, Kublai Khan solicitava o envio de 100 missionários católicos para ensinar o catolicismo a seu povo e um recipiente com óleo da lamparina do Santo Sepulcro. Em 1267, os Polo estavam de novo na estrada. Para garantir sua passagem pelas diversas regiões que iriam atravessar, o imperador lhes havia entregue um salvo-conduto, ou o equivalente a um passaporte, uma placa de ouro maciço chamada paisa. A viagem levou 2 anos, até a cidade de Acre, então capital do Reino de Jerusalém. Nesse meio tempo, o Papa Clemente IV havia falecido e o trono papal era sede vacante, isto é, ainda se aguardava a eleição de seu sucessor. Enquanto esperavam, os irmãos Polo retornaram a Veneza. E aí, Nicolau conheceu seu filho. Quando partira para Constantinopla em 1254, Nicolau deixara sua mulher grávida. Só agora, 15 anos passados, vinha ele a saber que ela morrera pouco depois do parto e que seu filho havia sido criado por tios e que se chamava Marco. Graças ao empenho dos tios e à excelente situação financeira dos Polo, o adolescente Marco tivera a melhor educação possível, aprendendo línguas, técnicas de comércio e finanças. E certamente herdara de seu pai e de seu tio o agudo faro para negócios e a grande habilidade para contar histórias e convencer pessoas que os caracterizavam. Eventualmente, em 1271, Gregório X, o novo Papa, foi eleito e os Polo
transmitiram-lhe os pedidos de Kublai Khan. Dos 100 missionários requisitados, apenas 2 frades dominicanos se dispuseram a empreender a viagem. O pequeno grupo partiu naquele mesmo ano e, desta vez, o jovem Marco foi também. Evidentemente, as mesmas agruras, os mesmos perigos e os mesmos problemas da primeira viagem se repetiram. Em dado momento, os 2 frades não aguentaram e desistiram. Mas para Marco Polo, tudo era novidade. Os caminhos, os desertos, as montanhas, as gentes, os costumes, as tendas e os palácios, tudo era fascinante para o olhar do adolescente, que sentia crescer em seu espírito a magia da aventura. A expedição levou 3 anos. Em 1274, chegaram a Dadu. Embora sem trazer o que Kublai Khan havia pedido, os Polo foram novamente recebidos com cortesia e deferência. O imperador reconhecia o esforço de seus emissários e, de certo modo, alegrava-se em tê-los de volta. Mas foi Marco Polo, agora com 20 anos, quem mais despertou a sua atenção. Tinha início um relacionamento de respeito e confiança mútuos que duraria as próximas 2 décadas. Nos anos seguintes, Nicolau e Maffeo, com o beneplácito do Khan, desenvolveram vários negócios comerciais nas províncias do imenso império. Mas foi por Marco que Kublai Khan mais se afeiçoou. Além do seu talento natural para contar histórias, o jovem veneziano era perspicaz e atento aos assuntos da corte. Sabia analisar com detalhe e profundidade as mensagens que os muitos emissários do imperador traziam das províncias distantes. Aos poucos, Kublai Khan começou a promovê-lo dentro da hierarquia da corte, dando-lhe um lugar de destaque entre seus conselheiros. Simultaneamente, enviou-o como embaixador à Índia e à Birmânia, hoje Mianmar, e em missões diplomáticas por várias províncias de seu império. Isto fez com que Marco viajasse pelas regiões onde hoje se situam a Indonésia, o Vietnã e a Tailândia, e toda a costa leste da atual China. Interessado, observador e pronto a absorver tudo o que via, desfrutar de todas as diversas culturas, os hábitos, a culinária e a história dos povos que visitava, Marco não só aprendeu suas diversas línguas e seus dialetos, como procurou guardar em sua memória uma experiência que nenhum outro europeu jamais tivera. Paralelamente, entretanto, os Polo nunca deixaram de sonhar em voltar para casa. Kublai Khan, porém, nunca o queria permitir. Apreciava demais os hóspedes de um outro mundo e não queria prescindir de sua presença na corte. Mas, após muita insistência, em 1291, 17 anos, portanto, depois da chegada dos Polo, ele resolveu ceder. Exigiu, no entanto, uma última missão: escoltar a princesa mongol Kokochin até a Pérsia para seu casamento com o príncipe Arghun Khan. Ocorre que a longa e tumultuada viagem por mar levou 2 anos. Quando lá chegaram, Arghun havia morrido. Kokochin, então, casou-se com seu filho Ghazan. Missão cumprida, os Polo estavam livres para retornar a Veneza, outra longa viagem. Chegaram em casa em 1295. Haviam ficado fora por contínuos 24 anos e percorrido 24 mil quilômetros. E estavam fabulosamente ricos. Contam que ao baterem na porta de casa, a criadagem não os reconheceu. Ao perguntar quem eram, os Polo responderam: os patrões. Por esta altura, Veneza estava em guerra contra outra poderosa cidade-estado, Gênova. A disputa era evidentemente o controle do comércio entre o Ocidente e o Oriente, que a cidade rival pretendia arrebatar aos venezianos. Marco Polo achou que era seu dever participar do conflito e armou um navio de guerra.
Eventualmente, num confronto ao largo da costa da Anatólia, hoje Turquia, seu navio foi capturado e Marco feito prisioneiro dos genoveses. Iria ter início mais um capítulo dessa vida extraordinária. Por uma feliz manobra do destino, seu companheiro de cela na prisão era Rustichello da Pisa, um escritor de romances sobre as lendas arturianas e os cavaleiros da Alta Idade Média. Nos 2 anos que passaram prisioneiros, Marco Polo lhe descreveu, com sua vibrante narrativa e o cuidado com o pormenor que eram suas características, toda a sua fantástica permanência no Oriente. Ao saírem da prisão em 1299, o Livre de Merveilles, o livro resultante, foi publicado no dialeto franco-veneziano. O sucesso foi imediato. Mesmo numa época em que a imprensa de Gutenberg ainda estava no futuro e os livros eram copiados à mão, tornou-se num best-seller instantâneo. Em 1301, o Livro das Maravilhas foi traduzido para o latim e depois para o francês, e, eventualmente, atingiria a marca de 150 exemplares vendidos. Um recorde absoluto para a época. As novas edições já apareciam com o título de As Viagens de Marco Polo Il Milione, um apelido que seria adicionado ao nome do famoso viajante pelo fato de ter ele recheado seu relato com o uso repetido da palavra milhão para descrever as maravilhas que havia conhecido. Marco Polo casou-se e teve 3 filhas, e continuou multiplicando sua fortuna e organizando várias expedições comerciais ao Oriente, embora nunca mais tenha saído de Veneza. Nesta fase de sua vida, uma de suas atividades preferidas era reunir em casa, um palácio às margens do Grande Canal, dezenas de pessoas e contar as suas aventuras, as experiências que tivera e dar-lhes, como bom influenciador que era, lições de comércio, diplomacia, relacionamento com outras culturas e sobrevivência em viagens longas e perigosas. Marco Polo morreu em janeiro de 1324, aos 69 anos. A história de sua vida iria sobreviver por séculos e servir de inspiração a uma infinita legião de sonhadores e aventureiros. Um deles, reconhecidamente, foi Cristóvão Colombo. Dizem que o navegador genovês levava um exemplar de As Viagens de Marco Polo ao partir com suas 3 caravelas. Seu objetivo era chegar ao Oriente pelo Ocidente e, quem sabe, conhecer as maravilhas tão bem descritas por Marco Polo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!